Rally de São Miguel confirmou todas as expectativas que o rodeavam. Muita luta, muito público e um andamento muito forte foram as principais variantes. Inverno Amaral foi, sem dúvida, o grande animador da prova. Nunca se deu, a priori, por derrotado. Apenas no troço da achada, Inverno Amaral cedeu perante a superioridade total do seu adversário. Joaquim Santos, uma sombra de si próprio. Durante a primeira etapa e logo no primeiro troço, Santos teve problemas com o eixo traseiro e estava mesmo na iminência de desistir. Logo no primeiro dia de provas, Carlos Bica veio a evidenciar o seu domínio. Esta, a terceira vitória da presente época, a segunda consecutiva, porquanto tinha vencido há poucos dias o Rally Rota do Sol. Mostrava-se, portanto, um piloto também rápido no asfalto. Bica, este ano, está muito diferente. Um piloto mais completo, mais maturo, com maior experiência. António Coutinho estava limitado pelo carro, nitidamente ultrapassado. Para o ano, a equipa Salvador Caetano irá dispor de um Toyota 4WD. Naturalmente que as aspirações serão outras. Pedro Senna, António Guerra foram outsiders neste rally. Pedro Senna conseguiu em São Miguel o melhor resultado da presente época, ficando em quinto lugar. A 23ª edição do Rally de São Miguel tinha uma extensão de 514,6 km, divididos em duas etapas, com 19 provas especiais de classificação. A primeira etapa, disputada em sistema de ronde, englobava duas passagens por Remédios Portões Vermelhos, com 13 km, Canada do Monte Pico da Pedra, com 2,9, Pico da Pedra Viteleiros, 12,7 e Santo António Arribanas, 10,7 km. Todas essas classificativas disputavam-se na zona central da ilha de São Miguel. A vitória de Carlos Bica, Fernando de Prata e, tal como já dissemos, é a terceira da presente época e constitui um forte argumento para a conquista do título nacional. Logo no primeiro troço, Bica começou a superiorizar-se, tendo em Inverno Amaral e Bento Amiral, pilotos da Renault, os grandes adversários. Joaquim Santos debatia-se com grandes problemas no eixo traseiro e estava mais preocupado com Coutinho do que propriamente incomodar os dois primeiros classificados. Nesta primeira passagem pelos Remédios, Bica ganhou 6 segundos a Bento Amaral e 8 a Joaquim Santos. Troço dos Remédios do agrado geral de todos os pilotos. Por exemplo, quer Pedro Senna, quer Joaquim Santos consideram como o mais espetacular de todos aqueles que fazem parte do Campeonato Nacional de Rallys. No agrupamento de produção, a primeira etapa ficou marcada pela desistência de dois dos principais favoritos, respectivamente Ramiro Fernandes e José Miguel. Bento Amaral, grande revelação na primeira etapa. Depois, em Santo António, viria a desistir com problemas no motor. José Miguel era a primeira vez que vinha aos Açores. Desistiu na última passagem pelo troço Pico da Pedra Viteleiros com o diferencial partido. Ramiro Fernandes também não foi feliz. Foi o primeiro líder do grupo de produção, viria a desistir logo depois da terceira prova especial de classificação, quando teve um despiste já depois da tomada de tempo. Tomás Melo Breiner estava muito interessado em conseguir um bom resultado para manter a liderança no grupo de produção. Na primeira passagem pela tronqueira partiu o motor. Aliás, Melo Breiner tinha desistido o ano passado precisamente no mesmo local. O Rui Ferreira, grandes problemas na primeira etapa que o atrasaram irremediavelmente, nomeadamente ao nível de direção, e teve também problemas com os triângulos. Depois, na segunda etapa, Rui Ferreira pôs à prova os seus excelentes dotes de condução. 50 pela esquerda, lá ao fundo, direita apertada, corta na marca. Direita apertada, corta na marca. Luís Pimentel estreava-se da melhor forma no Lancia Integrale, pois liderava o grupo de produção, bem como a classificação entre os açorianos. No final, tudo seria diferente. José Moreno também não foi feliz. Arrancou uma roda, precisamente na segunda passagem por este troço. José Moreno, que o ano passado tinha sido sexto, conseguindo, portanto, um excelente resultado. José Eduardo Silva, mais um abandono, mas rubricou bons tempos.
Pico da Pedra, troço espetacular, onde Carlos Bica continuou a superiorizar-se a tudo e todos. Continuava a ter, em Inverno Amaral, grande adversário. Nesta prova especial de classificação, Bica bateu o recorde, 8:21, ganhou 2 segundos a Inverno Amaral, ganhou 6 a Bento Amaral e 11 a Joaquim Santos. O melhor açoriano foi Luís Pimentel, fazendo o 5º tempo com 8:38, a portanto 17 segundos do líder. Neste troço, Pimentel bateu mesmo Coutinho por 2 segundos. Neste troço do Pico da Pedra, Manuel Rolo começou a sentir os primeiros problemas com a caixa de velocidades. E chamamos a vossa atenção para as imagens de Bento Amaral nesta primeira passagem pelo troço Pico da Pedra Viteleixo. Mas antes do rally começar, um dos grandes animadores ficava logo de fora. Horácio Franco, quando procedia a testes no seu carro na quinta-feira à noite, depois das verificações, teve problemas de motor que o impossibilitaram de participar na prova. A primeira etapa, que, tal como dissemos, ficou marcada pelo abandono de Bento Amaral, que estava a fazer uma excelente prova. O piloto da Renault desistiu em Santo António, trouxe que viria a provocar mais algumas desistências, entre as quais José Eduardo Silva e Abel Carreiro. Mantinham-se em prova 25 dos 41 concorrentes que alinharam à partida. Durante a primeira etapa houve necessidade de neutralizar a prova durante 20 minutos devido a problemas na segunda passagem pela classificativa dos remédios, numa atitude acertada por parte do diretor da prova. Entre os dois primeiros a diferença era de 23 segundos, enquanto Pimentel e Rolo estavam separados por 31. A primeira secção da segunda etapa foi disputada em sistema de ronde, na zona das 7 cidades, e englobava 2 passagens pelos troços Lagoa de Carvão 7 cidades, Lomba dos Homens e Comieiras. Bica perdia tempo para Inverno, que dava um verdadeiro espetáculo de condução. Neste troço, Lagoa do Carvão, 7 cidades, destaque para o tempo de Joaquim Santos, 6:03, menos 2 segundos que a anterior marca que pertencia a Joaquim Moutinho, de 6:05. Joaquim Santos iria resolver os problemas no eixo traseiro e impunha um andamento mais consentâneo com as suas possibilidades. Venceu as 2 passagens pelas 7 cidades e também pela Lomba dos Homens. Por outro lado, Inverno Amaral recuperava 14 segundos em relação a Bica e 7 segundos. Era agora a diferença que os separava. Mais atrás, Santos tinha o seu lugar garantido. O mesmo acontecendo a Coutinho em relação à 4ª posição, e Senna fechava o lote dos 5 primeiros. Manuel Rolo passava a liderar o grupo de produção por troca com Pimentel, que estava agora em 7º lugar. Tomás Melo Breiner pagava caro o facto de não ter treinado o rally convenientemente, no que estando em posição de lutar pela liderança da prova. No agrupamento de produção, claro. José Manuel Cunha aproveitava a tração total do seu carro para rubricar bons tempos, numa altura em que estava longe de pensar na vitória pelo grupo de produção. Orlando Guimarães já se havia destacado na primeira etapa e continuava a rubricar bons tempos e lutando com Rui Ferreira pela posição de segundo melhor açoriano. O piloto do Peugeot viria a consolidar este lugar já na segunda secção. Aqui é Rui Torres, que não teve uma estreia feliz com o Renault 11 Turbo. O Rui Ferreira encetava aqui a recuperação que o iria levar ao 8º lugar da geral como melhor piloto açoriano. José de Couto e Henrique Álvares Cabral estavam fazendo uma boa estreia num Lancia HF Turbo de produção e apenas de tração dianteira. Carlos Deck Mota era um diretor atento, estava
no início do troço das Comeiras, que se revelou bastante polémico. Carlos Bica, nesta altura, perdia algum tempo para Inverno Amaral, mas tudo estava sob controle. Inverno Amaral ganhou a primeira passagem por este troço, com 3,43, menos 4 segundos do que António Coutinho e menos 5 do que Carlos Bica. Na segunda passagem, Inverno Amaral tira 1 segundo à sua anterior marca e bate o recorde do troço com 3,42. Seria no final da segunda passagem pelas Comieiras que Joaquim Santos iria resolver definitivamente os problemas com o eixo traseiro do seu carro, numa operação que levou 18 minutos. Inicialmente, os técnicos da Diabolique previam 30. António Coutinho estava confortado com o quarto lugar. Não conseguia chegar-se a Santos e já tinha Senna muito distante. Pedro Senna, que viria a apanhar um valente susto nesta prova especial de classificação ao fazer um tete. Ele, que conjuntamente com António Coutinho lideraram o grupo de pilotos continentais que fizeram abaixo-assinado para a anulação da prova das Comieiras. O piloto da Autosil afirmou-nos mesmo que o Rally de São Miguel não tem necessidade de correr tantos riscos. Luís Pimentel, numa altura em que ainda era o melhor piloto açoriano, estava agora na 7ª posição. Manel Rulo era o líder incontestado do grupo de produção. Pimentel, aliás, não estava nada motivado na luta por esta posição. José Manuel Cunha tirava partido, mais uma vez, do seu carro de expor de tração total, onde, nos troços sinuosos, é de facto um argumento muito forte. Orlando Guimarães continuava a subir de rendimento, agora já mais adaptado à condução do Toyota. Orlando Guimarães, lembre-se que estava há 2 anos parado, onde precisamente conseguiu uma posição de que este ano, segundo melhor açoriano no Rally de São Miguel. Carlos Morna fechava o lote dos 10 primeiros classificados. O Rui Ferreira continuava a sua recuperação, que o levaria, aliás, até ao 8º lugar. As últimas imagens desta ronda por 7 cidades referem-se a uma das poucas partes por onde o rally passa em asfalto. Precisamente o troço 7 cidades, Lomba dos Homens, que seria integralmente dominado por Joaquim Santos, que naturalmente fez valer a maior potência do seu Ford Sierra. Santos, na segunda passagem, ganhou, por exemplo, 4 segundos a Coutinho, bem como a Inverno Amaral e Carlos Bica. Estas imagens são tiradas precisamente do troço das Comieiras. Joaquim Santos ganhava 4 das 6 provas especiais de classificação disputadas na zona das 7 cidades. Mas antes de se dirigirem para as Furnas, os pilotos passavam ainda pela Ribeira Grande, onde iriam disputar Gramas Santiria. Nada iria ser decidido, porquanto Bica e Inverno iriam fazer precisamente o mesmo tempo, ou seja, 2 minutos 52 segundos. Os 7 segundos mantinham-se, portanto. Joaquim Santos perdia 2 segundos para os primeiros, com 2,54, e